O apoio da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. Este é o Columbia Bar & Grill, um elegante restaurante que fica nas esquinas da Sunset Boulevard e Gower Street. O pessoal do cinema fecha negócios aqui, almoçando, bebericando ou jantando. Mas nesta cidade de glamour e grandes negócios, este lugar nem sempre foi charmoso. Pelo contrário, aqui pulsava o coração do que se chamava Rua da Amargura, onde produtores independentes faziam filmes de baixo orçamento em uma semana com menos dinheiro do que os astros de hoje gastam no barbeiro. Aqui era o paraíso dos filmes de baixo orçamento e uma incubadora de futuros talentos, alimentada pelos filmes B e seriados, que mais tarde ocupariam uma posição entre os imortais nas crônicas de Hollywood. Quando se tratava de talento, engenhosidade e entretenimento, a Rua da Amargura era muito rica. Tudo começou nos anos 20, em estúdios como Christie, na esquina com a Northwest, e com o Stern Brothers Century Studio, na esquina com a Southwest. Eles não se lembram disso agora, mas na época eram a vida da indústria. Aqui realmente estava o coração de Hollywood nos anos 20. Quanto mais se ia para o oeste na Sunset, para os estúdios da Warner, da United Artists e para o Chaplin Studio, mais alto era o nível. Quando se ia para o leste, bem lá no fim estava a Rua da Amargura. A maioria dos estúdios nascia e morria rapidamente. Monogram, Horsley, Grand National, mas deixaram uma tradição de filmes de produção rápida e barata. Entre eles, os seriados. George Lucas disse que Guerra nas Estrelas e Indiana Jones foram inspirados nos seriados que ele assistia quando pequeno. Não necessariamente oriundos da Rua da Amargura, muitos dos seriados clássicos foram produzidos pelos estúdios independentes. Eram filmes repletos de ação, com catástrofes de tirar o fôlego, com efeitos especiais excitantes, mas não muito convincentes. A ideia por trás do seriado era levar a plateia ao cinema novamente na semana seguinte, só para se ver como o herói sobreviveu, porque você sabia que ele sobreviveria. The Whispering Shadow foi produzido pela Mascot Pictures de Nat Levine, que produziu alguns dos melhores seriados B na Rua da Amargura. Na verdade, Nat finalmente tornou-se conhecido como o rei dos seriados. It was so difficult to get independent pictures. There weren't too many, and those that were available were quite poor. In fact, I think I could say that I distributed some of the world's worst pictures during that period of time, but I had no alternative. At any rate, it was a great experience. And I determined that the only way I could make progress in this business was to go into production. So what production? In analyzing the market, I came to the conclusion that serials would be the best thing for me because there was less competition in serials than any other type of picture. O gerente de produção Morris Abrams lembra como era trabalhar nos seriados de Nat Levine. And that was this kind of a guy. In the depths of the Depression, when he made a serial, he lined up the cots, and when you got done, you fell into the cot, and, 12, 1 o'clock in the morning, whatever it was, because you shot all day, shot interiors all evening, slept a few hours, and out you went again. I'll never forget the stories on that. Lee Lucas had told me that for $75 a week flat, which was good money in the mid-30s, he paid good money. He never let you out until the picture was done.
We shot our serials in about 22, 23 days, consecutive days, Saturday and Sunday included, to such an extent that I was compelled after a little while to use 2 directors on the one serial. It was too much for one director to see. The second director would be seeing the dailies of the previous work, so they coordinated with each other. And through that, we were able to complete 12 episodes in about 23 days. Os seriados abriram o caminho para o que mais tarde seria conhecido como filme B. Os filmes B nasceram no auge da depressão. Em 1930, a frequência das plateias começou a diminuir e em 1933 os cinemas esvaziaram. Os exibidores estavam desesperados. Agora, um seriado, um noticiário e um desenho animado junto com um filme já não bastavam. Os donos dos cinemas tentaram de tudo. Distribuíam dinheiro e chamavam de noite do banco, distribuíam louça e chamavam de noite dos pratos, e até preparavam refeições quentes no saguão e chamavam de noite do jantar. Mas o grande salvador da era da depressão era o programa duplo, 2 filmes pelo preço de um. 2 movies for the price of 1. The pioneers, that is, the basic independent companies of the 30s and 40s, made a series of low-budget films that were called B pictures. They were designed to be the B picture on a double feature. That is, the first picture shown in a theater would be the A picture. The secondary picture or supporting picture would be the B picture. And they made a modest but profitable income. Em 1935, 85% de todos os cinemas exibiam programas duplos e só as salas de exibição de primeira linha, os palácios do cinema, exibiam um único filme. Havia romance. I have been wanting to run away with you for a long time. But you try to turn me over to someone else. Crime. Comédia. What are you doing? You told me I could sleep? Not sleep, sweep. Now get up off there and go to work. Dust off that rust. Okay, Chief. What are you gonna do? I gotta think. I'm the supervisor. Oh, what do I always have to do stuff for? I'll give you a consolidation. Do a good job and I'll reduce your dues for the next 3 months. Thanks, Chief. Horror. Horror. E westerns. Muitos westerns. No início, os grandes estúdios estavam ativamente envolvidos na produção de filmes B, mas a margem de lucro era tão pequena e o volume de produção tinha de ser tão grande que os custos ficaram proibitivos para que a Warner, a Fox e a MGM continuassem. Se um estúdio podia produzir um filme por 75 ou 80 mil dólares, lucrava apenas alguns $1.000 por filme. Os grandes estúdios logo descobriram que um lucro tão pequeno não valia o investimento. No início dos anos 40, esses clássicos de 55 a 60 minutos de duração foram deixados para os estúdios da Rua da Amargura. Em meados dos anos 20, muitos pobres se enfileiravam perto da porta do estúdio aqui na Gower Street. Entre elas, havia pessoas vestidas de índios, cowboys, ou uma mulher com uma criança pequena, e um assistente de diretor saía e escolhia os extras dos filmes dessa maneira. Ele dizia, quero você, e você, vocês 5, e a senhora com o garoto. Os últimos 2 na fila eram minha avó e eu. Logo, a Rua da Amargura passou a ser conhecida como Colmeia de Abelhas, B-Rive, por causa de todos os filmes B que eram produzidos ali. Também era a Garganta Gower, porque cowboys de verdade ficavam parados na esquina esperando pela produção do próprio Western B. Morris Abrams trabalhava como supervisor de roteiros no maior dos estúdios da Rua da Amargura da época, a Columbia Pictures. Ele lembra de sua primeira experiência de trabalho num filme B.
I can't even tell you. All I know is I got there, and he said, all right, roll it. And they said, hey, script pitcher, give us a number, give us a number. And gave him the number, and I rolled it, and in about 5 lines in, the actor, I'll never forget him, Harry Wilson, a big bruiser, blew it. And he got that dumb look on his face. And Roland Reed, the director, said, cut it, cut it. And I said, okay, get ready for... He said, get ready, nothing, roll it again. Harry, the words are so-and-so, go back 2 lines, pick it up. I said, he said, shut up. And that was my introduction to shooting a 6-day picture. And the whole show was like that. Trabalhando nessa velocidade com baixo orçamento, era inevitável que algumas coisas fossem sacrificadas. Dos filmes B havia atuações terríveis. Listen, baby, honey, listen. I know there's something screwy about that guy. Why, the idea of you being alone with him would drive me crazy. Oh, Jack, pull yourself together. Why, everyone you see lately is a boogeyman. This criminal court assignment of yours must be getting on your nerves. Jerry, if you go up to that man's house, I'll... Oh, that'll be swell. Only don't make it a habit. Muito eloquentes, não é? Mas nem sempre era culpa dos atores. Os escritores produziam roteiros tão rapidamente que os atores estavam recebendo material bruto. Well, you know it all now, but you'll never take me alive. Well, Gregory, you have your revenge. I didn't want revenge. No, of course you didn't. All that you wanted was fair play, and you deserve it. Thank you, my friend. Daddy! Here, wait a minute. After all, I'm only an innocent bystander. Here's the man we have to thank for our success. Well, he's just another one to forget. And the only way to do it is remember someone else. You've got plenty of numbers. Listen, no man is worth a nickel. What if you get enough of them together? They amount to quite a lot. De vez em quando, os escritores simplesmente não escreviam nada e o diretor tinha de ser criativo. Em The Monster Maker, da PRC da Rua da Amargura, o produtor-diretor Sam Newfield preencheu o filme com mais de 7 minutos de portas que se abriam e fechavam. Apesar de tudo, havia ouro a ser descoberto na garganta de Gower. Além da diversão escapista que os filmes B nos ofereciam, eles também serviam de campo de treinamento para atores que se tornariam grandes astros. Ava Gardner começou nos filmes B. There's something fishy about the whole thing. I'm glad we didn't go out there now, aren't you? No, I'm not. I think we ought to go out there right now. Right now? Yep. But, honey... Come on, darling, don't be frightened. Who said anything about being frightened? Oh. Yeah. Let's go, darling. Oh, you got a nice hotel here. We sure enjoyed our stay. Come on, darling. E havia o cowboy, cantor, favorito de todos, Gene Autry. Gene! Radio Ranch is on the air. This is Gene Autry offering another broadcast. Até mesmo um astro adolescente que até foi bem sucedido na televisão era capaz de sobreviver e exercer o seu ofício nos filmes B. Assim como o homem que se tornou Shane, Alan Ladd. Até a atriz Jennifer Jones, premiada pela Academia, começou nos filmes B, e o seu coadjuvante em The New Frontier e de Alan Ladd em Helltown e de muitos outros astros de inúmeros filmes B se tornaria um dos mais brilhantes e duradouros astros de Hollywood. I was impressed with the way John Wayne looked, and I determined to put him under contract. The contract was for 3 years, $100 the first year, $150 the second year, and $200 the third year. But it was confined to a limited time of the year so that he could go out and get any other deals that he wanted. We would coordinate his available time, which was very wonderful for him because at the time he was broke, he had just gotten married, he had no income, and this gave him an income every week in the year.
Os filmes B não eram ricos apenas em atores talentosos. Um escritor ocasional, às vezes, escrevia um roteiro bem bom para constar entre os melhores filmes da época. O romancista Martin Goldsmith adaptou seu livro Curva do Destino para o cinema. Did you ever want to cut away a piece of your memory or blot it out? You can't, you know. No matter how hard you try. You can change the scenery, but sooner or later you'll get a whiff of perfume where somebody will say a certain phrase or maybe hum something. Then you're licked again. Foi o diretor Edgar G. Ulmer quem deu vida à história de Goldsmith. Ulmer iniciou sua carreira com alguns dos grandes diretores alemães em clássicos do cinema mudo como Metrópolis e The Last Laugh. Quando veio para a América, começou dirigindo westerns mudos para a Universal e em 1934 ele dirigiu O Gato Preto, com Bela Lugosi e Boris Karloff. Mas foi na Rua da Amargura, nos anos 40, que Ulmer fez seu melhor trabalho como diretor. Curva do Destino é considerado um dos melhores e mais sombrios filmes noir já produzidos, em grande parte graças ao raro talento de Ulmer. By moving a foreground piece or two, without ever moving the camera or very much of the lighting, change the scenery around as a brilliant art director, so that instead of lighting over and over, you just move the props and move the people around. Person I should ever have met. That's life. Whichever way you turn, fate sticks out a foot to trip you. People didn't appreciate him here, although one person did. Frances Goldwyn, she would quietly have construction open the back gate for him and of the old Sam Goldwyn studio there on Formosa, and because the back of it adjoined PRC, and slide out set units for him to use and slide back. Sam never did know about it, Sam Goldwyn. But she tried to help this little guy. But life's like a ball game. You gotta take a swing at whatever comes along before you wake up and find it's a ninth inning. Bet you read that somewhere. That's the trouble with you, Roberts. All you do is bellyache. Could have taken it easy and trying to make the best of things. But maybe that's what's wrong with the whole world. Get the professor. People knock themselves out trying to buck fate. Now, take you, for instance. You're lucky to be alive. Why, suppose Haskell had pulled open your door. You'd be playing a harp now. Think of that. You think of it. I'm tired of thinking. O resultado do trabalho de Ulmer foi notável, especialmente quando se descobre que todos os seus filmes foram feitos em 6 ou 7 dias, com orçamentos iguais ou menores aos $30 mil gastos na produção de Curva do Destino. Wondering if they are. Your philosophy stinks, pal. Um dos estúdios da Rua da Amargura tinha um diretor tão criativo e tão consciente. Gosto da plateia americana que foi capaz de tirar o estúdio da Rua da Amargura e levá-lo para a esfera dos grandes. O estúdio era a Columbia Pictures, que começou na esquina da Gower com a Sunset, ao lado do Columbia Bar e Grill. O diretor era Frank Capra. E com o sucesso de Aconteceu Naquela Noite e A Mulher Faz o Homem, Capra tornou-se o homem mais admirado de Hollywood. Capra e seu escritor Robert R. Hisken haviam tido sucesso ao desenvolver um estilo de comédia que era singularmente americano e que ainda se mantém sem igual na história cinematográfica americana. You all think I'm licked. Well, I'm not licked. And I'm gonna stay right here and fight for this lost cause, even if this room gets filled with lies like these. And the Taylors and all their armies come marching into this place. Somebody will listen to me. Mas Capra não era o único patrimônio da Columbia. O notório e durão chefe do estúdio, Harry Cohn, tinha cabeça para negócios e um faro para talentos que evitava que tudo repousasse sobre os louros de Capra. Enquanto Capra ganhava Oscar, um lendário trio de comediantes ajudava a trazer o caviar para casa. Havia outro estúdio importante nascido nos B. Como na Columbia, nos estúdios da Republic floresciam os filmes B.
Mas, ao contrário da Columbia, a Republic nunca conseguiu deixar os B para trás. Em 1935, Herbert J. Yates incorporou a sua Consolidated Film Laboratories com a Monogram Pictures e a Mascot Pictures de Nat Levine. E a Republic Picture, o Cadillac dos filmes B, nasceu. A Republic manteve-se como a rainha dos B nos anos 50, produzindo os melhores seriados e westerns B já realizados. Mas quando os seriados e os filmes B morreram, o público morreu com eles. A Rua da Amargura e os filmes B começaram a morrer nos anos 50. O mundo era um lugar diferente depois da Segunda Guerra Mundial e os cineastas estavam tendo dificuldades para segurar o seu público. Os produtores independentes estavam entre as primeiras casualidades dessa mudança. Nos anos 50 ainda se produziam filmes B, mas desta vez havia um certo cunho de proeza neles. I started making films in the mid-1950s, and the early independents, who made primarily B pictures, started to fade in the late 1940s. So the concept of the B picture, which was the second half of a double bill, had ended for a variety of economic reasons before I started. I was aiming for the top half of the bill because there was no essential second feature or B picture. If there was a second feature, it would generally be an A picture that had failed or that had come back as a reissue. So I was making films that would probably have a little bit more of an exploitation handle than the traditional B picture. Today they don't use the word exploitation anymore because the majors are making this type of film, and the current phrase is high concept. É um pouco irônico que os filmes com grande orçamento de hoje têm suas raízes nos filmes B de ontem. Nos seriados da Republic e nos épicos sem recursos da Mascot, de Batman aos Caça-Fantasmas, a série Sexta-feira 13, os filmes B estão bem vivos e estão na grande tela, que está maior do que nunca, com orçamentos do mesmo vulto. Quanto aos filmes A, os épicos, as novelas de gosto popular, as histórias arrancadas dos jornais diários, eles frequentemente estão aqui na tela da televisão que você está assistindo agora. São as minisséries épicas e filmes de TV baseados em fatos reais que se tornaram tão familiares na tela pequena. Apesar dos estúdios terem partido e a maior parte deles estar esquecida, uma profusão de riquezas nasceu da Rua da Amargura.